Meus irmãos, vocês receberam um roteiro para acompanhar essa aula. Eu não sei se vocês receberam em número suficiente, porque não são todos os irmãos que são inclinados a anotarem, a escreverem. E nós iniciamos aqui essa prática de fazer esse roteirinho para ajudar aqueles que porventura se interessem. Então, para nos ajudar a não estarmos produzindo em um número excessivo, porque após a aula, esse roteiro, se bem que seja importante, ele perde de certa forma a sua razão de ser, porque você não vai acompanhar uma outra aula com esse mesmo roteiro. Se você se interessar por isso, sempre que você chegar à escola bíblica, caso nós tenhamos feito, você vai pegar um com Raíssa. Caso você não se interesse, não tem problema nenhum. Há aqueles irmãos que preferem se concentrar, olhar para o pastor que está dando a aula ali, ao seminarista, então você deixa para aquele que vai querer acompanhar, tá bom? E no final eu gostaria inclusive que você pudesse, quem sabe, nos dar um feedback. Quando você estiver saindo, você procurasse a irmã Raíssa, dissesse assim: ó, Raíssa, eu gostei, traga o meu no próximo domingo, tá certo? Ou então você diga: Raíssa, eu gostei muito, mas traga para o meu irmão, eu não sou muito de estar escrevendo, eu prefiro ficar olhando para o pastor, senão eu me perco. E aí a gente já vai contabilizando para saber qual seria um número mais ou menos ideal para quem sabe trazer todo domingo. Amém? Muito obrigado. Dito isso, agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, foi nesse ponto que nós paramos em nosso encontro anterior. Muito bem, em Lucas capítulo 24, a partir do verso 36, nós temos o Senhor Jesus em um corpo de glória, tendo ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos. Percebam como mesmo os discípulos que caminharam por 3 anos com o Senhor Jesus e que sabiam à luz das Escrituras que a ressurreição aconteceria, ainda assim, ao terem contato com o corpo glorificado do Senhor Jesus, eles se aperceberam ali atônitos, atemorizados. É o que nos diz Lucas 24, verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Agora olhe para o verso 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Então, a partir do verso 39, nós temos uma experiência espetacular, não é, irmãos? Meu Deus, já imaginou você nesse cenáculo, olhando para o Senhor Jesus, em um corpo de glória, recebendo dele essa ordem, Jesus dizendo: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: aqui é espetacular, não é verdade? Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Interessante que pouco antes, em outro texto, Jesus entra no mesmo cenáculo sem que a porta se abrisse para que ele pudesse entrar. E agora ele come pão e come peixe, mas é um milagre extraordinário. A parte que nos interessa para a nossa aula de hoje ocorre a partir do verso 44, quando Lucas diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No verso 44, Jesus está ratificando o cânon das Sagradas Escrituras. É a maneira como o cânon é organizado. Nós começamos com Moisés, com o Pentateuco, os documentos escritos por Moisés. Depois nós temos os profetas e finalmente os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui nós temos um outro milagre espetacular, porque até então os discípulos que haviam caminhado com Jesus e percebido todos aqueles prodígios e aqueles sinais maravilhosos, e que possuíam tantas informações do Antigo Testamento, eles ainda tinham dificuldades para reunir todo esse conhecimento e aplicá-lo a Jesus, à semelhança do que o apóstolo Paulo fez antes de escrever as suas cartas. Quando Paulo se converteu, Paulo ele não começou de pronto pregando o Evangelho. Ele passou pelo menos 3 anos na região da Arábia, e Paulo analisava as escrituras hebraicas, amealhando as escrituras à pessoa de Jesus.
para saber se em Jesus tudo aquilo fazia sentido. Até que finalmente Paulo compreendeu que o Senhor Jesus de fato era o Cristo do Senhor, o Messias esperado. E ele se tornou tão convicto dessa verdade que quando escreveu a sua primeira carta, quando escreveu Gálatas, ele disse: se qualquer outro pregador ou mesmo anjo de luz aparecer pregando qualquer mensagem que esteja para além ou aquém, em outras palavras, acima ou abaixo desta que eu já estou pregando, que a igreja considere essa mensagem como anátema. Essa etapa de 3 anos que Paulo esteve estudando na região da Arábia se cumpre aqui nesse verso 45, quando, de uma maneira sobrenatural, o Senhor lhes abriu o entendimento, leia-se, do colégio apostólico, para que eles compreendessem as Escrituras, para que eles olhassem para Jesus com aquele corpo glorificado e com a ajuda do Espírito Santo eles pudessem dizer assim: rapaz, é verdade, agora tudo faz sentido. Nós estamos aqui pensando em todas aquelas profecias, estamos olhando para Ti, Senhor, e de fato tudo aquilo que a palavra diz a Teu respeito se cumpriu. É fato, Tu és o Filho de Deus, isso agora é real para nós. De modo que o Senhor Jesus aproveita o fluxo do pensamento dos discípulos, e a partir do verso 46 nós temos isso. Então o Senhor lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Aqui o Senhor Jesus resume todo o Antigo Testamento no que diz respeito à pessoa bendita dele. Estava escrito que o Cristo haveria de padecer, Jesus faz menção à sua morte vicária, ele haveria de ressuscitar dos mortos no 3º dia, o que efetivamente aconteceu no domingo de Páscoa, bem cedo, pela manhã. E agora vem a parte 47, aqui nós temos a missão do livro de Atos, e bem assim dos demais documentos do Novo Testamento, qual seja, ensinar para nós como é que a evangelização de todas as nações teve início. Essa é a missão do livro de Atos, é nos ensinar como foram aqueles primeiros passos da igreja após a ascensão do Senhor Jesus. Porque perceba, Jesus em um corpo de glória aparece para os discípulos, sobrenaturalmente falando, ele permite que os discípulos compreendam tudo aquilo que havia sido feito a respeito dele, e então a seguir o Senhor Jesus é assunto aos céus. Naturalmente, após isso, os discípulos começariam a evangelização, e então surgiriam as cartas. A primeira carta que nós teríamos acesso após a ascensão de Jesus seria Gálatas. Mas perceba, vamos fazer uma conta simples. Imagine que Jesus ascendeu por volta do ano 33. Gálatas, na minha opinião, foi escrita provavelmente em algum momento por volta do ano 49. Pouco mais, pouco menos. Então, de 33 para 49, nós temos 16 anos. Olha quanta coisa aconteceu, até que finalmente Gálatas fosse escrito. Caso nós não tivéssemos um documento histórico para servir como um meio que nos explicasse como os acontecimentos sucederam, nós iríamos sair dos evangelhos, iríamos para as epístolas e nós não saberíamos como tudo se desenvolveu. Então as nossas dúvidas provavelmente seriam: mas quem foram os primeiros pastores? Como as primeiras pessoas se converteram? E o apóstolo Paulo que escreve aos Gálatas, nem mesmo é mencionado nos evangelhos, porque até então Paulo nem se convertido tinha ainda. Então de onde Paulo saiu? Qual a história dele? O que é que pode explicar esse homem ser tão inteligente, tão poderosamente usado por Deus, a ponto de escrever tantos documentos? Vocês percebem? Qual a grande missão de Lucas? É nos propiciar um meio histórico, onde tudo isso vai acontecer. E à medida que você vai lendo o livro de Atos, você vai encaixando esses documentos. Nós vamos fazer isso ao longo dos domingos aqui. A gente vai ler junto o livro de Atos. Aí em determinado momento nós vamos parar e vamos dizer: olha, irmãos, quando isso aconteceu, Paulo escreveu Gálatas. Quando isso aconteceu, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos. A partir desse ponto foram escritas as famosas epístolas de prisão, para que você olhe para o livro de Atos e perceba como é que ele funciona dentro desse enredo do Novo Testamento. Aqui
nesse ponto, quando no verso 47 Jesus diz que seria agora a missão dos discípulos pregar esse evangelho a todas as nações, começando de Jerusalém, verso 48, porque a principal missão de um apóstolo seria dar prova pública da ressurreição. Os discípulos estavam com o coração hiperaquecidos, supernova no coração dos discípulos. Todo mundo aqui não vendo a hora de começar a pregar, mal podendo se conter de tanta alegria, querendo falar de Jesus para todas as pessoas. Então, nesse ponto, o Senhor Jesus, ele compartilha uma ordem que é muito intrigante para todos nós. Os discípulos estavam motivados, seus corações superaquecidos, a sua mente estavam poderosamente iluminadas, porque sobrenaturalmente eles agora compreendiam muita coisa a respeito de Jesus, que eles até já sabiam, mas que não conseguiam concatenar, colocar no lugar correto. Jesus abriu o entendimento dos discípulos, agora tudo fazia muito sentido para eles, e tudo que eles queriam era sair e pregar essa verdade para todo mundo. Só que nesse momento Jesus não permite. No verso 49, ele diz algo muito importante. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, Lucas 24, 49 é o texto que você deve grifar. Se você tiver com esse roteirinho, você vai lá para as anotações agora, nesse espaço que nós deixamos de maneira proposital em branco, e vai dizer o seguinte, você vai escrever assim, Lucas 24, 49 é a ponte sinergística. Eu passei a semana para decorar essa palavra, eu tenho que usar ela umas 4 vezes aqui. Lucas 24, 49 é a ponte sinergística entre o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Jesus diz em Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está se despedindo dos discípulos. A partir de então ele vai ser levado às alturas e uma nuvem vai o encobrir. Irmãos, eu passei a semana olhando para o céu assim, imaginando Jesus subindo. E eu fico imaginando se nós, a igreja do Presidente Médici, estivesse ali presente, testemunhas históricas disso. Aí estava lá Exla e Gustavo. Ainda consegue ver, Gustavo? Eu vejo só um pontinho, Exla. Mas ali, estou vendo também. Ia ser mais ou menos assim, né, irmãos? Até que finalmente alguém ia dizer, desapareceu, e a gente permaneceria. Será? Olhando, que experiência preciosa. Os discípulos permaneceram da mesma forma, se fez necessário que 2 anjos viessem. E aí os anjos, é agora uma coisa assim, até bem, um tanto engraçada, não é? Porque ficam lá os anjos, provavelmente olhando para cima também. E vocês estão olhando para onde? E o pessoal, não, Jesus acabou de subir, ele foi elevado às alturas, as nuvens o cobriram. Nós estamos aqui olhando, observando para ver o que ainda pode acontecer, se de repente vê um raio, um trovão, se alguma coisa pega fogo, algo dessa natureza. Nós gostamos dessas coisas espetaculares, não é? Se faz necessário que os anjos dissessem, vocês já receberam as ordens de vocês, vocês agora já sabem o que vocês precisam fazer. Vamos lá, é igual Ritinha e Fabiana, quando o culto termina, não é? Que elas saem, e as irmãs, vamos lá, vamos saindo, vamos lá para a calçada, organizando as cadeiras. Pois bem, foi basicamente isso que os anjos fizeram. Eles pediram para que a igreja se movimentasse. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima etapa. Qual seria a próxima etapa? Os discípulos deveriam ir para Jerusalém, retornar para dentro da cidade e esperar ali. Lucas 24, 49. Então os discípulos retornam para Jerusalém e passam a se reunir provavelmente na casa que pertencia à mãe de João Marcos. Quem sabe era um rapaz de posses, de condição, ela possuía um cenáculo espaçoso em sua casa e os discípulos se reuniam ali. Quanto tempo os discípulos se reuniram ali? 40 dias. 40 dias. Por que vocês não estão anotando, irmãos? 40 dias. De Lucas 24, 49 até Atos, capítulo 1. Versos 2 e 3, 40 dias se passam.
40 dias. Esse é o intervalo entre duas festas muito importantes: a Páscoa e Pentecostes. Haviam 3 solenidades em que todo o Filho de Deus precisava subir da região onde morava até Jerusalém para adorar o Senhor. A primeira era a festa dos tabernáculos, repita comigo, tabernáculos. A segunda era Páscoa, e a terceira era Pentecostes. Então perceba como o Senhor Jesus foi estratégico aqui. Por ocasião da sua morte e ressurreição, a cidade estava apinhada de gente. Por quê? Porque todo mundo necessariamente precisava subir até Jerusalém para participar da Páscoa. Jesus queria muitas testemunhas do que aconteceu lá no Monte Caveira. E essas pessoas, invariavelmente, em sua grande maioria, permaneciam em Jerusalém, porque viajar para a sua terra de origem e depois retornar para Jerusalém 50 dias depois era algo muito caro e muito cansativo, porque ainda não haviam os meios de transporte que nós possuímos hoje. As pessoas, em sua imensa maioria, viajavam a pé. E caminhar é ruim, irmão. Só quem gosta de caminhar é Ritinha. Ninguém mais aqui gosta de caminhar. Até quando a gente vai fazer uma caminhada, para não ficar doente, a gente fica contando as voltas, os passos, né? Olhando para o relógio e já acabou, porque não acaba. Você caminha 2 quilômetros e se sente um herói. Ritinha caminha muito, todo dia, é uma bênção, glória a Deus. Eu gosto de carro, irmãos, de moto, eu só não gosto de avião, mas do resto eu gosto bastante. Pois bem, porque a festa se chama Pentecostes? Porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Vem de penta, 50, Pentecostes. Jesus, nesse intervalo de 50 dias, por 40, se apresentou aos discípulos, por meio de provas incontestáveis, de que de fato ele havia ressuscitado. No dia 40, Jesus cessa de aparecer, e nós temos um intervalo de 10 dias, em que os discípulos permanecem orando. É no dia 50, exatamente, que acontece o que vai ser narrado para nós em Atos, capítulo 2. Por que toda essa explicação? Porque é interessante que você saiba que, após a ascensão de Jesus, Lucas 24, 49, até o cumprimento da promessa, no dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, quantos dias se passam? Muito bem, irmão, 50 dias. Parabéns, 50 dias. Para você não esquecer, você pode colocar assim, no capítulo 1 de Atos, 40 dias. Escreva aí em algum lugar. E no capítulo 2 você coloca 50 dias. Tá certo? Dito isso, agora vamos finalmente para o nosso materialzinho aqui. Vamos procurar compreender quem escreveu, ou melhor lembrar, nós já falamos disso no domingo anterior, e como ele conseguiu condições logísticas, financeiras para escrever isso. Às vezes nós temos uma ideia muito romanceada da obra de Deus, sobretudo no que diz respeito à obra missionária. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja missionária e é uma igreja generosa, e nós vamos melhorar cada vez mais em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós entendemos que precisamos mandar recursos para o campo, para que os missionários consigam permanecer ali. Então nós oramos pelos missionários, mas nós também enviamos ofertas missionárias para os missionários. Isso é fundamental. Assim como fundamental foi a participação de um certo cidadão, provavelmente romano, alguém de herança aristocrática, ou então um alto oficial do Império Romano, do exército romano, um homem chamado Teófilo. Ele vai ser o financiador desses 2 textos, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos.
Se você olhar para o documento que você recebeu, para esse roteiro, você vai ver que aí na primeira parte nós temos uma menção a Lucas capítulo 1, verso 3 e 4. Aqui Lucas está explicando a razão pela qual ele escreveu o Evangelho. Ele diz que a missão dele seria apresentar uma investigação acurada. E ele efetivamente conseguiu, irmãos. Quando Lucas escreveu o Evangelho, pelo menos 60 anos haviam se passado desde a concepção e o nascimento de Jesus. E o Lucas vai fazer uma pesquisa histórica tão robusta que ele vai conseguir descobrir quais eram aquelas pessoas que fizeram parte dos dias iniciais de Jesus por ocasião da gestação de Maria ainda, como havia um rapaz, ou melhor, um senhor chamado Zacarias e a sua esposa Isabel, que eram parentes de Maria, e que foram os pais daquele que seria o precursor do Messias, João Batista. Ele vai explicar detalhes das viagens que a família bem-aventurada fez, para ir até a região montanhosa, e conversar com a Isabel, o tempo que a Maria ficou ali, a viagem de retorno. É Lucas que vai falar a respeito de um homem chamado Simeão, que era cheio do poder do Espírito Santo, a quem o próprio Espírito havia revelado que ele não passaria pela experiência da morte, até que finalmente ele tomasse o nosso rei nos seus braços, e isso efetivamente aconteceu. Lucas descobriu até o que Simeão falou, quando tinha o Senhor Jesus nos braços. Ó Senhor, despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É Lucas que vai descobrir que naquele mesmo dia, quando a família bem-aventurada deixava o templo, havia uma senhora chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Mas é uma coisa espetacular, não é? Irmãos, ela foi casada por apenas 7 anos e era viúva há 84 anos, sobrevivendo daquilo que as pessoas ofereciam. Naquela cultura, uma mulher piedosa sobrevivia, se solteira, por meio do pai, se casada, por meio do marido, quando viúva, por meio dos filhos. Se não tem papai, se não tem marido, se não tem filhos, só Deus para ter misericórdia. E essa mulher sobreviveu por mais de 8 décadas assim. Era profundamente piedosa, e ela viu o rei. E Lucas consegue descobrir isso e compartilha conosco. É algo precioso demais. Portanto, essa pesquisa de fato foi acurada, foi bem feita. Lucas pesquisou o que aconteceu desde a sua origem, para escrever ao excelentíssimo Teófilo, que era provavelmente o financiador do documento. Essa produção de Lucas foi caríssima. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Imagine que, se a gente for contar a partir do ano 0, para a matemática fica fácil, imagine que o depois de Cristo tem início no ano 1, quando Jesus divide a história. E Lucas se converteu em algum momento por volta do ano 52. Então perceba, Lucas está escrevendo o que aconteceu no ano 1, tendo ele se convertido no ano 52. E quando foi que ele começou a escrever? Provavelmente após o ano 62. As histórias aconteceram no ano 1, Lucas se converteu no 52, começou a escrever a partir do 62. Então ele teve que viajar muito. Provavelmente ele mantinha um diário em que ele escrevia toda a informação que chegava até ele. Depois ele junta todo esse material e escreve o seu evangelho, tendo o evangelho de Marcos como ajuda. Lucas fez toda a pesquisa, então ele tinha muita informação. Para não se perder no roteiro histórico, no fio da meada, para que o evangelho dele tivesse começo, meio e fim, ele usou o primeiro evangelho que já havia sido escrito. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Muito bem, irmãos, quase que vocês me derrubam do púlpito agora. Foi qual, irmãos? Começa com Mar, termina com Cos, né? Marcos. Então Lucas olhava para Marcos, pegava as informações dele e escrevia o seu próprio evangelho sob a inspiração do Espírito Santo. É por isso que, se você comparar Marcos e Lucas, eles vão ser muito semelhantes. Por isso eles são chamados sinóticos. Contudo,
Boa parte daquilo que Lucas vai escrever, você não vai encontrar em Marcos, porque uma foi a proposta de Marcos e outra foi a proposta de Lucas. Deu para compreender, irmãos? Muito bem. Agora olhe para Atos capítulo 1, versos 1 e 2. A proposta vai ser basicamente a mesma. Lucas diz: escrevi o primeiro livro. Aí onde tem o primeiro livro, seria interessante você escrever assim: o Evangelho de Lucas. Tá certo? Escrevi o primeiro livro. Qual foi o primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Ele escreveu o primeiro livro com que objetivo? Relatar todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se você olha para o Evangelho de Lucas, você entende que você tem que ler o Evangelho com essa ambição: compreender todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas começa com a concepção de Jesus, e ele vai levar a história de Jesus até a sua pós-crucificação, ou seja, a sua ressurreição e ascensão. É o que ele diz aqui, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento aos apóstolos, Lucas 24, 49, ele foi elevado às alturas. Onde tem, depois de haver dado o mandamento aos apóstolos, coloca Lucas 24, 49. E onde tem, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, você coloca Atos capítulo 1. Porque é justamente a ambição de Lucas. Ele vai terminar o Evangelho com os discípulos olhando para cima. Jesus foi para os céus, em um corpo de glória. Ele está agora sentado à destra do Pai. Como é que o livro de Atos começa? Desse ponto. Ele começa dizendo que, tendo Jesus subido, aconteceram essas coisas. Em uma matemática simples, seria o seguinte: você poderia desenhar aquela mesma linha que eu ensinei no domingo anterior. Desenhar uma linha aí nas suas anotações. E ela vai ter alguns pontos principais. O ano 1, que é quando Jesus nasce, ou 0, o que você preferir. No ano 33, pouco mais, pouco menos, você coloca que é o ano da ressurreição. E depois você coloca um outro ponto. Coloca 65, é uma data confortável. Paulo está em prisão domiciliar na cidade de Roma. Por que esses 3 pontos são interessantes? Do ano 1 até o ano 33, é o que o Evangelho nos ensina. Do ano 1 ao ano 33, é o que cobre, historicamente falando, o Evangelho de Lucas. Depois do ano 33 até o ano 65, é o que vai cobrir o livro de Atos. O Evangelho cobre 30 anos, o livro de Atos cobre mais 30 anos. Juntando o Evangelho com o livro de Atos, nós vamos ter uma história que foi contada em um intervalo de quanto tempo? 60 anos. Simples assim. Amém, irmãos? Muito bem. É o que eu vou dizer logo após esses textos que eu acabei de ler com vocês. Ao que parece, o livro de Atos foi escrito pouco depois da morte do apóstolo Paulo, por volta do ano 62 ou 65, datas. É sempre bom a gente colocar um intervalo. Você nunca vai ler um livro de introdução ao Novo Testamento com o autor dizendo assim: aconteceu no ano tal. Ele nunca vai colocar a mão numa armadilha dessa. Porque vem outro pesquisador e diz: não, na minha opinião foi no ano tal. Se esse outro pesquisador tiver mais conceito, o livro dele vai perder em prestígio, não é? Portanto, os nossos doutrinadores, eles sempre vão colocar assim: uma data confortável para a produção de tal epístola é do ano tal ao ano tal. Aí ele coloca muita gente de prestígio nesse intervalo. Aí ninguém pode dizer errou, né? É o que basicamente a gente vai tentar fazer aqui, viu, irmãos? Você perguntar, 1 Coríntios foi escrito em que ano? Eu vou dizer, pode ter sido escrito do ano tal até o ano tal. Eu vou colocar uns 20 anos. Aí não tem como errar. Brincadeira, irmãos. Portanto, de acordo com as suas características, Atos pode ser comparado a uma ponte que liga a vida de Jesus à teologia elaborada pelos seguidores de Jesus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque,
Como eu falei para vocês, nós precisamos de um meio histórico para entender como tudo aconteceu durante esses 60 anos. E o livro histórico de Atos, ele vai explicar justamente isso, tá certo? Como é que toda essa história se desenvolveu ao longo desses 60 anos. Dito isso, agora você vai fazer um outro desenho aí no seu roteiro. Você vai escrever assim, Lucas 24, 49. Aí ao lado de Lucas 24, 49, você vai escrever uma seta, desenhar melhor, né? Dizendo uma seta, ou vai desenhar uma ponte, como diz Yasmin, minha filha. Se você for mais performático, desenhe uma ponte, tá certo? Porque é aqui que o grande escritor Lucas vai unir o primeiro volume ao segundo volume. Lucas 24, 49 está ligado a Atos, capítulo 1, versos 2 e 3. O Evangelho termina em 24, 49 e a história continua em capítulo 1, versos 2 e 3 de Atos. Perceba se não é a mesma informação. Verso 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Lucas vai escolher as mesmas palavras, ele vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A partir do verso 3, então, nós temos novas informações. A partir do verso 3, aí sim, a história continua. A estes também, leia-se, aos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Vocês lembram? Lá no finalzinho do Evangelho, Jesus entra, come pão, come peixe, pede para eles tocarem nas mãos, nos pés. Ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Por que são incontestáveis? Porque Jesus comeu pão, Jesus comeu peixe, os discípulos tocaram nele. É uma experiência preciosíssima. Aparecendo-lhes durante 40 dias. Por que é que essa expressão 40 dias é importante? Agora vocês sabem. Vocês lembram que em Atos capítulo 1 eu pedi para escrever 40 dias. Por que é que isso é importante? Porque Lucas está nos dizendo, historicamente falando, que nós deixamos a Páscoa, vivemos 40 dias e Jerusalém já está se preparando para uma nova festa, que será o quê? Pentecostes. Então imagine que Jerusalém, e aqui respeitadas as devidíssimas proporções, já estava como Campina Grande está agora, se preparando para uma festa, para um acontecimento. Quem vivia ali já percebia que alguma coisa ia acontecer, tá certo? Pois bem, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, há detalhes muito interessantes nesses dois versos aqui. Em primeiro lugar, Jesus foi elevado às alturas. Fisicamente falando, Jesus possui um corpo semelhante ao nosso, todavia o corpo de Jesus é glorificado. O que significa dizer que, ora Jesus entra numa sala sem a porta se abrir e depois ele compõe peixe. É um corpo que pode suportar a eternidade. Jesus está à destra do Pai nesse momento, governando todo o universo. Se, por exemplo, ele estivesse aqui, agora nós poderíamos vê-lo, porque Jesus possui um corpo material, físico. Todavia, ele se encontra à destra do Pai. Ele só retornará por ocasião do grande dia, quando a missão da igreja estiver concluída sobre a face da terra. Então, nesse dia, o nosso Senhor retornará. Contudo, não significa dizer que nós estamos órfãos, que nós estamos sozinhos. Jesus se faz representar por meio do doce Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus foi elevado às alturas. Segunda informação importante, Jesus apareceu, Jesus apresentou-se aos discípulos no plural, o que significa dizer que os 12 do colégio apostólico estavam ali, à exceção do Judas, que já havia deixado o grupo, indo pelo seu próprio caminho. No próximo domingo nós vamos estudar a eleição do próximo apóstolo, que foi o Matias. E havia ainda um grupo de pelo menos 120 outras pessoas que provavelmente acompanhavam
esses desdobramentos históricos. Nós vamos falar mais sobre esse grupo quando estivermos estudando o capítulo 2. O ponto que eu quero levantar com vocês aqui agora é o fato de que os discípulos, naturalmente, queriam partir para pregar o Evangelho. Após essas provas incontáveis, tudo o que eles queriam era falar de Jesus a todos quantos. Vire a página do seu material, por favor. Só que, olha para o verso 4. Olha para o teu verso 4 aí. Comendo com eles, Lucas vai reiterar a ordem. Comendo com eles, em cima do verso 4, você vai escrever novamente, Lucas 24, 49. Você percebe como Lucas 24, 49 é importante? É por isso que se diz que ele é essa ponte sinergística. Sinergia nada mais é do que você unir uma coisa com outra. Sinergismo é ajuda, é apoio mútuo. A nossa salvação, só para aproveitar o exemplo, não é sinergística. Se a nossa salvação fosse sinergística, a gente fazia metade e Jesus fazia a metade. A nossa salvação é monergística. Jesus vai lá e faz tudo. Oh glória! Aleluia! Amém. É para aplaudir de pé, irmãos. Glória a Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Agora Lucas vai dizer o motivo. E isso aqui é importante. Inclusive eu conversava com o pastor Eudes sobre isso ontem. A dependência que nós devemos ter do Espírito Santo. Inclusive quando tudo caminha bem, quando nós temos apoio, quando nós temos recurso, quando nós temos pessoas para trabalhar conosco, em um número até maior do que nós precisamos, é sobretudo nesse momento em que nós precisamos ter sensibilidade espiritual, para não esquecermos esse princípio aqui, qual seja, já dizia o pastor Ronaldo Lidório, sem o Espírito Santo nada de bom acontece. No poder do Espírito Santo, qualquer coisa pode acontecer. É bonito, não é? Meu Deus do céu. Comendo com eles, determinou Jesus, não saiam da cidade. Agora ele diz qual a cidade: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai. Lembram, eu insisti com vocês dizendo, os discípulos estão motivados. O coração dos discípulos está em chamas. A mente deles está fervilhando, porque Jesus havia revelado a eles, permitido que eles compreendessem tudo o que a respeito dele havia sido dito nas Escrituras. Lucas 24, 46. Os discípulos queriam ir, só que, olha como Jesus é sem igual. Ele sabia que motivação, ora temos, ora não temos. Um coração em chamas, ora temos, ora não temos. Uma mente brilhando, fervilhando de paixão evangélica, ora nós temos, ora nós não temos. E quando não existe mais motivação? E quando o coração não estiver em chamas? E quando a mente estiver anuviada, perturbada até, nós vamos deixar de fazer a obra? Não, não vamos. Quando todas as condições forem as mais adversas, a obra vai ser feita na força que o Espírito Santo supre. Por isso, sem o Espírito Santo, não saia de Jerusalém. Fique quietinho. Mas Lucas é um escritor brilhante, ou não é? Mas é sensacional, irmãos. Ou seja, no 40º dia, Jesus simplesmente deixou de apresentar-se aos discípulos com todas aquelas provas incontestáveis. E os discípulos, obedecendo a ordem do mestre, se reuniram e começaram a orar, esperando qual seria o próximo passo. Mais uma vez com a palavra, o pastor Ronaldo Lidório. Sempre pergunte a Deus qual é o próximo passo. Às vezes o caminho, irmãos, está bem diante de nós. É só colocar um pé após o outro. Qual o conselho do missionário? Pergunta para Deus.
Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas ao cabo são caminhos de morte. Via de regra, nós escolhemos aquilo que nos agrada, aquilo para o que o nosso coração se inclina. Via de regra, nós escolhemos a jornada que aparentemente será para nós a mais confortável. E sob muitos aspectos, por vezes, em nossa caminhada cristã, nem sempre o caminho mais confortável é o caminho mais acertado. Nem sempre o caminho mais óbvio é o caminho que necessariamente nós temos que trilhar. Os planos do Senhor são melhores que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais auspiciosos que os nossos. Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Na verdade, é Ele quem diz por meio do seu profeta: eu é que sei quais pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes nós já achamos que é pela esquerda, o Senhor diz que é pela direita, às vezes nós achamos que é pela direita, o Senhor diz que é pelo meio, às vezes nós achamos que é para avançar, o Senhor manda parar, às vezes nós achamos que é para parar, Deus manda avançar. Bom seria que nós fôssemos mais sensíveis, para sempre darmos ouvido à voz do Espírito Santo e não corrermos o risco de tomarmos decisões equivocadas. A partir de então, Lucas começa a trabalhar conosco os bastidores da missão, as dúvidas que começaram a surgir, as inquietações dos discípulos e como o Senhor foi tratando com cada uma delas. Uma vez que o Senhor disse que eles deveriam ficar na cidade e esperar a promessa, em seguida vem o que seria a promessa. Olha só, verso 5, porque João, isso aqui é uma menção a João Batista, na verdade batizou com água, é um batismo para arrependimento de pecados. Esse aqui é o sacramento que o Senhor Jesus está fazendo menção, sacramento que é respeitado por nós até hoje, junto com a ceia. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, aí Jesus dá deixa, não muito depois desses dias, podia ser com 2 dias, 3 dias, 4 dias, aconteceu de ser com 10 dias, quem é soberano quanto a isso? É o Senhor. É por isso, irmãos, que existem alguns verbos que precisam ser usados com muito cuidado por nós que acreditamos na soberania de Deus, como por exemplo, determino. Eu determino. Você determina muita coisa para muita gente, menos para Deus. Então, para Deus você não determina, porque você não pauta a agenda de Deus. Na verdade, quando muito, talvez você seja um rabisco na agenda de Deus, né? Isso seria para mim extraordinário. Já imaginou? Hoje é 13, 14 de maio, 17 de maio, 17 de maio, já imaginou? 17 de maio é um exemplo bem hipotético e bem pedagógico, tá bom, irmão? 17 de maio, está lá Deus folheando a sua agenda soberana e aparece lá, fulano de tal, aí Deus, e o que é que eu posso fazer por esta criatura que eu amei antes da fundação dos séculos e por quem o meu próprio filho morreu? Está pedindo um carro novo, eu vou dar um fogão. João batizava com água. Quem batiza com o Espírito Santo, irmãos? É Jesus. É Jesus quem nos concede o convite para entrarmos na casa dele, na casa do grande rei. Como eu gostaria que todos nós, nessa maravilhosa manhã, tenhamos de fato esse convite. Lembra do peregrino do Bânia? Após atravessar o rio, a porta da cidade santa só se abre para aquele que recebeu o convite. Os discípulos ficam agora intrigados. Senhor, tu estás fazendo menção a um reino terreno? Tu estás fazendo menção a um reino espiritual e futuro? O Senhor poderia nos explicar melhor o que o Senhor quer nos ensinar com toda essa palavra de encorajamento? O Senhor vai restaurar o reino a Israel?
o império que agora nos governa vai ser deposto e nós é que governaremos o mundo? Ou tu te referes a um reino espiritual e futuro? O Senhor poderia explicar melhor onde quer chegar com tudo isso? A pergunta dos discípulos foi essa com outras palavras no verso 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então agora os discípulos estão se sentindo verdadeiros estadistas. Eles são primeiros ministros de um rei que prevalece sobre tudo e todos. Fica imaginando os discípulos já se vendo liderando colunas de um grande exército, marchando pelo mundo. Como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser a nossa entrada triunfal lá em Roma? Aí vem o Senhor Jesus com um balde de água fria e diz assim, verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, no grego isso aqui é um trocadilho com cronos e kairos. Um tempo humano e um tempo que pertence ao Senhor. Os irmãos associam a vontade de Deus e por aí vai. Vocês não têm que se preocupar com isso, é o que Jesus está querendo dizer. Porque isso está reservado apenas ao Pai, por meio da sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, eu gostaria de fazer uma aplicação aqui. Por vezes, irmãos, nós perdemos muito tempo com questões que não nos dizem respeito. É por isso que eu, há muito tempo, deixei de assistir jornais para ler jornais. Porque quando você assiste, você é passivo ali. As informações, elas vêm de toda forma e você tem que ver tudo e depois selecionar aquilo que lhe agrada. Por ocasião da leitura é diferente. Eu leio aquilo que efetivamente me interessa. Por vezes eu me via profundamente preocupado com algo que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. E a pergunta que resta é: o que é que eu posso fazer com relação a isso? Se por vezes eu não consigo ajudar nem o que acontece na minha rua, onde eu moro, aí você fica para lá e para cá, a semelhança de como eu ficava angustiado por questões que não fazem parte da nossa agenda. É devido orar, você tem que orar a todo tempo. Quer as coisas estejam caminhando bem, quer as coisas estejam, infelizmente, caminhando mal. Mas às vezes você se enche de tanta preocupação, de tanta angústia, que daí a pouco está você sobrecarregado com questões que não fazem parte da sua agenda. Quando você lê, isso aqui é uma mera opinião, tá bom? Então você lê aquilo que lhe agrada, aquilo que faz sentido para você, você se prepara melhor para aquilo que efetivamente você pode fazer, naquilo que você pode contribuir, você vai ter condições de orar de uma maneira mais acurada, mais acertada, mais sensível, inclusive. É o que Jesus está falando para os discípulos aqui. Vocês estão tentando sobrecarregar-se, preocupar-se com uma agenda que não diz respeito. O que é que vocês estão preocupados em saber quando é que isso ou aquilo vai acontecer? Essa agenda pertence exclusivamente ao Pai. Tem irmão que anda por aí preocupado, Jesus volta hoje, Jesus volta amanhã. Irmãos, é saudável para nós saber que em breve Jesus voltará. Quando Ele vai fazer isso? Deixa de ser da nossa alçada e você fica se preocupando com questões que não dizem respeito a você, não é? Bom seria que nós pudéssemos nos concentrar naquilo que nos diz respeito e sermos bons nisso, para a glória de Deus. Lucas criou um clímax aqui. Vocês não devem se preocupar com essas questões que não lhe dizem respeito. Porém, todavia, entretanto, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Perceba, Lucas está dizendo que há algo com que os discípulos não devem se preocupar: a agenda geopolítica mundial, enquanto que há outras questões que são de fato da alçada, da preocupação dos discípulos, qual seja, ser cheio de poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês estarão aptos, preparados, prontos para dar testemunho de mim. E aqui em Atos 1:8, Lucas, ele compartilha conosco o índice, o sumário do livro de Atos. Quando ele diz:
E então vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém. O livro de Atos vai começar onde? Jerusalém. E à medida que o evangelho vai se disseminando, nós saímos de Jerusalém e vamos para a província, para toda a Judéia. A partir do capítulo 8 de Atos, nós chegamos aonde? Começa com Sam, termina com Maria. Muito bem, irmão, Samaria. Até que finalmente, a partir do capítulo 13, nós avançamos até os confins da terra. Você pode até fazer isso no seu livro de Atos, caso você se sinta inclinado a arriscar a sua Bíblia, a colocar um post-it nela, maculando esse livro sagrado, precioso, com essa sua caneta, com esse seu marca-texto. Se você quiser fazer isso, faça, mas não faça na minha presença, porque isso parte o meu coração. Fabiana usou um marca-texto verde-limão na dela, irmãos. Meu Deus do céu. Nós receberemos poder. Por que Atos 1:8 é importante para a nossa reflexão? Porque vocês lembram que os discípulos queriam ir? Mas eles queriam ir sem poder, e sem poder não dá. Mas recebereis poder. A expressão grega dunamis ou dínamos tem a ver com aquilo que nos retira da nossa inércia. Em outras palavras, seria aquilo que nos dá movimento. O que é que movimenta a igreja? É a ação extraordinária do Espírito Santo. Qual a missão precípua do Espírito Santo? Dentre tantas coisas preciosíssimas que ele faz, a principal delas é dar testemunho de Jesus. A missão do Espírito é glorificar a pessoa bendita do Filho. Um crente que é cheio do poder do Espírito Santo tem como missão de vida comunicar Jesus, a tempo e fora de tempo. Toda a igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária em potencial. E todos os discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo e não meramente um grupo seleto. Uma vez que Lucas nos diz isso, verso 9, ele encerra a ponte que ele está fazendo entre o Evangelho e o livro de Atos. Perceba, ele está voltando novamente lá para o Evangelho. Ele vai usar as mesmíssimas palavras. Verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Você percebe, lendo esse princípio do capítulo 1, você já tem a impressão de que você já está no livro de Atos. Só que Lucas está costurando os pontos. Ele agora, no verso 9, nos mostra claramente que os discípulos ainda estão na montanha, vendo Jesus subir. Ditas estas coisas, foi elevado Jesus às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Irmãos, para Deus ter que mandar 2 anjos, eu creio que esse povo ficou, ó. Hein, André? Que bonito, hein? Rapaz, você viu? A nuvem mudou até de cor. Menina! Olha lá, agora ficou bem mais branca, bem mais azul, o céu ficou bem mais bonito. Aí eu fazia, vem uma chuva ali, que nada, não vai chover nunca mais, agora é só alegria, Jesus está no céu. Os discípulos especulando a respeito dessas questões. Vêm os anjos, no verso 10, enquanto eles estão com os olhos fitos no céu, e eles perguntam assim, varões galileus, por que é que vocês ainda estão olhando para as alturas? O que é que vocês ainda estão fazendo aqui? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá. Então, se você gosta de grifar a sua Bíblia, circula esse virá. Esse é o verbo dourado. Ele virá. Ele virá do modo como vistes. Ele virá dos céus. Ele virá nas nuvens. E não serão apenas os discípulos que o virão. Em seu retorno glorioso, todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o transfixaram.
nessa introdução histórica ao livro de Atos dos Apóstolos, em que nós aprendemos a maneira com que o Evangelho se comunica com o livro de Atos. Nós estudamos a respeito de autoria, a respeito de datas, fluxo histórico, a maneira com que Lucas organizou seus pensamentos e encaminhamos as nossas próximas discussões. Com relação a tudo isso, queridos irmãos, vocês têm alguma dúvida? Então, José Ilza e os demais. Tranquilo? Madison, André. Madison não tem nenhuma dúvida porque Madison estava lá, irmãos. Madison e Aninha. Foi assim, Madison? Está dando joinha ali, irmãos. Foi desse jeito, né? Madison, fundador da UBPC Metz. Viu esse povo todinho aqui crescer, né? Irmãos, vamos fazer algumas considerações e nós concluímos. Primeira delas, sem o Espírito Santo, você não pode absolutamente nada. A sua principal missão deve ser alinhar o seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque só quem está salvo pode lutar pela salvação dos outros. Os discípulos não possuíam o Espírito Santo nem para eles. Ia comunicar o Espírito Santo como, irmãos? Né? É o apóstolo Paulo chegando na igreja de Éfeso. Vocês já foram cheios do Espírito Santo? A gente nem ouviu falar dele ainda. Então nós precisamos ter em nós para compartilharmos com os outros. Em segundo lugar, uma vez que o seu relacionamento com Deus estiver restabelecido, encontre algo que você possa fazer na obra dele. Ou seja, não fique olhando para as nuvens, né? Porque se o Senhor não nos conceder aquilo que nós precisamos para fazermos a sua obra, nós não teremos condições de fazer absolutamente nada. Uma das nossas preocupações deve ser a preocupação do profeta Miqueias aqui. Miqueias 6,6. Ele vai dizer: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Como é que eu vou me apresentar perante a face do meu Deus? Terceira e última aplicação, eu gostaria de convidar o louvor. Nós vamos encerrar, como não poderia ser diferente, louvando, agradecendo a Deus. Terceira e última consideração, não perca tempo. Essa aqui, irmãos, é talvez uma das aplicações bíblicas que mais falam ao meu coração em minha própria experiência. Não perca tempo, a vida tem pressa. A vida tem pressa. Trabalhe enquanto é dia, gaste os melhores anos da sua vida para a maior glória de Deus. Eu louvo muito a Deus porque eu fui alcançado pelo Evangelho com 18 anos. Eu gostaria de já ter nascido num lar evangélico. Na minha experiência pessoal, isso não foi possível, mas eu fui alcançado pelo meu Deus em uma época muito apropriada da minha vida, na minha opinião, irmãos. E eu pude viver cada etapa da minha vida, não como eu gostaria de ter vivido. Eu creio que eu poderia ter aproveitado muito, mas muito mais. Todavia, eu também não vivo por aí cabisbaixo pelo fato de não tê-las vivido. E eu louvo muito a Deus por isso, porque eu não queimei etapas. Eu espero que você também não tenha queimado, mas se porventura você não teve o prazer que eu tive, de ser alcançado pelo Evangelho, ainda na fase mais jovem da vida, se você foi alcançado pelo Evangelho, quem sabe até agora, há pouco tempo, você ainda pode viver experiências extraordinárias com o Senhor. Contudo, eu quero implorar algo a você: não perca mais tempo. Não fique por aí olhando para o céu, olhando para as nuvens, esperando por algo que não compete a você. Salomão, por meio da sua sabedoria, escrevendo Eclesiastes, diz que aquele que só observa o vento nunca vai colher nada. Você precisa lançar as boas sementes e precisa trabalhar para que elas possam germinar e frutificar. Portanto, se eu pudesse dar um conselho a você hoje pela manhã, no princípio dessa grande jornada que nós teremos para ver tudo o que esses homens fizeram para a glória de Deus, o conselho seria esse:
Aproveite a sua vida, faça a sua vida valer a pena, tenha um relacionamento espetacular com Jesus. Eu sei que amanhã, segunda-feira, você vai precisar voltar à sua empresa para trabalhar, ou para a sua repartição pública, ou para o seu comércio, mas não permita que isso saia do seu coração, que a vida tem pressa, que só o que nós fazemos para a glória de Deus efetivamente vai ecoar para a eternidade, e é lá que nós vamos colher de fato os frutos que nós tanto porfiamos a ter. Então trabalhe enquanto é dia, arregace as mangas, faça bem feito para a glória de Deus, e no final combata um bom combate, glorificando o nome do Senhor Jesus com tudo aquilo que você tem. Amém?